Aleluia, eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 24. Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 24. Enquanto você vai se achando aí, eu quero externar a minha alegria em poder estar aqui nesta noite. Quero poder me apresentar para os irmãos. Para quem não me conhece, eu me chamo Maria Meireles, tenho 21 anos de idade, faço parte da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Guapimirim, localizada no Rio de Janeiro, em Magé, Baixada Fluminense. Vim um pouquinho de longe. E eu quero glorificar ao Senhor por esta oportunidade que Ele me concede de poder estar aqui. Quero louvar a Deus pela vida do Osmaí, que foi ponte para estarmos aqui nesta noite. Louvar a Deus pela vida de sua esposa, de toda a sua casa, de todos aqueles que estão por detrás, nos bastidores deste congresso. A gente sabe que não é fácil. E a gente sabe que os bastidores, eles entram na guerra firme, irmão. Então, se você está aí sentadinho no teu lugar, sentindo essa presença, esta glória, tenha certeza absoluta que antes de você chegar aqui, eles guerrearam nesta noite. Quero louvar ao Senhor por esta oportunidade de poder conhecer esta igreja, a qual o Senhor reservou um lugarzinho no meu coração. Já fiz muitos amigos e eu me encontro muito feliz por esse privilégio de ter amigos que, antes de serem nossos amigos, são amigos do Senhor. Eu quero apresentar também a minha amiga e intercessora, Lucimara, que está sentadinha ali, está sempre comigo. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor desta casa, que é uma bênção, que nos recebeu com muito carinho, muito cuidado. Quero também louvar a Deus pela vida da minha amiga Joyce Leal, que foi embora. Mas eu queria dizer que ela está presente assistindo essa live aí. Quero louvar ao Senhor pela vida dela. Também ela estava aqui ministrando ontem, foi uma glória para quem estava aqui. Sabe o que o Senhor fez. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor irá falar novamente. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: Jesus apresentou-lhes outra parábola dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Assim, quando o trigo cresceu e começou a dar espigas, apareceu também o joio. Então os servos do proprietário chegaram e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde vem o joio? E ele lhes respondeu: algum inimigo fez isso. E os servos lhes disseram: queres então que o arranquemos? Mas ele disse: não, para que ao tirar o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Deixai ambos crescerem juntos até a colheita. Aleluia. Deixai ambos crescerem juntos até a colheita. Na época da colheita, direi aos que fazem a colheita: remandaravassúria, ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para queimá-lo. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Remandaravassúria. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Você pode glorificar ao nome do Senhor por esta palavra. Aleluia. Senta aí no teu lugar, adorando e glorificando ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor no Evangelho a qual nós acabamos de ler, Evangelho de Mateus, no seu capítulo 13, ela vai nos relatar a respeito de um momento onde Jesus está contando algumas parábolas. De certo que o tema deste congresso é Oséias, capítulo 10, verso 12. Eu quero, antes de ministrar a respeito de Mateus, capítulo 13, a qual nós acabamos de ler, algo
que está em Oséias, capítulo 10, verso 12, que complementa o que nós vamos ouvir o Senhor falar aqui nesta noite. O texto base do tema desta festividade, ele está falando sobre um chamado do Senhor ao povo, um chamado de arrependimento ao povo. Quando a gente lê Oséias capítulo 10, a gente vai ver que através do profeta Oséias, o Senhor ele está convidando o povo a voltar, a se arrepender, a regressar. E o verso 12 de Oséias, onde fala sobre a colheita, sobre semear a justiça, é um momento onde o Senhor, através de Oséias, está trazendo um despertamento para o povo. E eu vou ser bem clara, bem reta, bem direta, sem muito rodeio para dizer que o que o Senhor está dizendo para o povo é: se vocês não se arrependerem, vocês vão colher consequência daquilo que vocês plantaram. Então, para que a ira não desça e vocês não sofram consequência do que andam fazendo, comece então agora a plantar justiça para ver se vocês colhem misericórdia. O povo de Israel tinha entrado dentro de um declínio espiritual muito grande. O povo havia se desviado dos caminhos do Senhor, entrado dentro de um complexo de infidelidade a Deus, construindo para si altares de adoração a ídolos, agora começando a adorar deuses estranhos. E a gente sabe, irmão, isso aqui não é jargão de pregador, isso aqui é uma verdade, que Deus não divide a sua glória com ninguém. E todas as vezes que o povo de Israel saía do eixo, todas as vezes que o povo de Israel saía dos caminhos do Senhor, o Senhor sempre arrumava um jeito de trazer o povo de volta, nem que fosse moído. Então, em Oséias capítulo 10, em um resumo, o Senhor está chamando o povo de volta para o primeiro amor. O Senhor está chamando o povo de volta para o lugar da presença. O Senhor está chamando o povo de volta para o lugar de intimidade. Deus estava dizendo: regressem para o lugar de intimidade. E enquanto eu estava orando ao Senhor e pedindo a Deus uma mensagem para ministrar, o Senhor bradou em meu coração e Ele disse: você vai pregar em Mateus capítulo 13, a parábola do joio e o trigo. Mateus capítulo 13 é o momento onde o Senhor está saindo de sua casa. O Senhor Jesus está saindo de sua casa, está indo sentar à beira-mar. E agora a multidão vai juntar-se perto de Jesus. E Jesus agora vai começar a contar um conjunto de 7 parábolas. Jesus vai sentar em um barco e a multidão vai ficar na praia ouvindo o que Jesus havia para ensinar. Iniciando agora a contagem de 7 parábolas, Jesus primeiro vai contar 4 parábolas, sendo elas a parábola do semeador, a parábola do joio e o trigo, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Estas são as parábolas que Jesus está contando para a multidão. Após sair da presença da multidão, Jesus vai ficar a sós com seus discípulos. E agora, não entendendo a parábola do joio e o trigo, os discípulos vão perguntar a Jesus: explica-nos o que o Senhor queria dizer. E é nesse momento que Jesus agora vai começar a contar 3 parábolas para os discípulos, sendo elas a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola de grande valor e a parábola da rede. São 7 parábolas, sendo 4 contadas para a multidão e 3 contadas apenas para os discípulos. A parábola do joio e o trigo, ela foi contada logo após
da parábola do semeador. Se você olhar bem o texto, você vai ver que Jesus utiliza do mesmo pano de fundo para contar as duas parábolas, a agricultura. E agora, igualmente, as duas vão falar sobre semear, vão falar sobre uma lavoura, um semeador e sementes sendo plantadas. Ambas carregam diferenças significativas. Por exemplo, na parábola do semeador, só existe um tipo de semente. É por isso que a mensagem da parábola do semeador, ela é voltada, enfatizada, sobre como a boa semente é recebida pelos diferentes tipos de solo. E ela também vai trazer a imagem do maligno, sendo esta aquele que rouba a semente do solo, aquele que arranca a semente do solo. Já na parábola do joio e o trigo, Jesus está falando sobre duas sementes diferentes. Então, a ênfase da parábola do joio e o trigo não é a semente, mas é o semeador que está semeando a semente. A ênfase da parábola do joio e o trigo, ela está na forma como o semeador está tratando as diferentes sementes. A parábola do semeador, um tipo de semente, ênfase está na mensagem que está sendo passada sobre os solos que estão recebendo. Parábola do joio e o trigo, dois tipos de semente, ênfase da mensagem, o semeador e a forma como ele trata as duas diferentes mensagens. A diferença aqui na parábola do joio e o trigo, da parábola do semeador, é que na parábola do joio e o trigo, o inimigo, ele não vem para arrancar, ele vem para plantar. No semeador, ele é responsável por roubar a semente. Na parábola do joio e o trigo, ele é responsável por plantar a semente. A parábola do joio e o trigo, ela traz uma perspectiva profunda sobre a realidade do reino dos céus e a dinâmica entre o bem e o mal. Você acabou de ver aqui uma peça que retrata de forma muito transparente o que eu estou falando aqui agora. Jesus descreve um homem que, semeando em sua lavoura, vai plantar trigo. E a parábola diz que, quando todos estavam dormindo, veio o inimigo e plantou o joio no meio do trigo, pela noite. E aí, quando chegou o tempo em que o trigo começou a crescer, o joio também começou a crescer no meio do trigo. Eu preciso que você entenda que o dono da lavoura conhece a terra que tem, a semente que plantou, e ele sabe exatamente como reconhecer o que está crescendo lá. Jesus está descrevendo um semeador que semeou o trigo em sua plantação. O inimigo veio pela noite, semeou o joio, e agora, no tempo de crescimento, os servos do Senhor, do semeador, vão fazer uma pergunta para o semeador e vai dizer: Senhor, o Senhor não plantou trigo no campo? Por que está crescendo joio lá? Rapidamente, o dono do campo vai dizer: um inimigo fez isto. Ele reconhece muito rápido: um inimigo fez isso. Agora os servos naquela afobação vão dizer: quer que a gente arranque o joio de lá? E o dono da semeadura vai dizer, do campo: não, para que arrancando o joio não arranque também o trigo. Se você parar um pouquinho para estudar, você vai ver
que quando o joio plantado perto do trigo, ele começa a enraizar as suas raízes na raiz do trigo. E na fase de crescimento, o joio e o trigo, eles contêm muita semelhança, porque as suas folhagens são iguais. Então, para que não corresse o risco do trigo ser arrancado, o dono do campo não permite que os servos arranquem o joio, porque ainda não chegou o tempo da colheita. Então a aparência está muito igual. As características estão muito iguais. A folha está muito igual. Então, para não correr o risco dos servos arrancarem trigo pensando que é joio, deixai o joio crescer também. E no dia da colheita, a gente faz a separação. O crescimento do joio e o trigo, ele ilustra uma verdade muito importante sobre o mundo em que vivemos. E qual é, Maria? O crescimento do joio no meio do trigo, ela retrata a semelhança que existe no tempo em que vivemos. A existência do mal, mesmo existindo o bem. Então, a gente sabe que o bem existe, mas a gente também precisa compreender e entender que o mal também existe. O cenário descrito em Mateus 13, ele estabelece uma visão muito clara de que, embora o mal esteja presente, aleluia, ele não diminui o valor da boa semente plantada. O dono do campo diz: deixai crescer também o joio. Ele sabe o que ele plantou, trigo. Ele reconhece o que ele plantou. Só que ele está dizendo: deixai também crescer o joio. Porque a presença do joio não vai alterar o valor do trigo que foi plantado. Eu sei o que eu semeei no campo. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Embora exista a presença do joio, em outras palavras, embora exista a presença do mal, ele não diminui o valor do bem, ele não diminui o valor ou a pureza da boa semente que está sendo plantada. Jesus está explicando a parábola dizendo: olha, o semeador é o filho do homem, ou seja, o próprio Jesus. O campo é o mundo. A boa semente, os filhos do reino. O joio, os filhos do maligno. A ceifa, a consumação do tempo, o fim. Os ceifeiros, os anjos. Jesus está explicando a parábola para os seus discípulos. E agora, Jesus está deixando bem claro que a presença do mal não diminui o valor da boa semente. Porque se diminuísse, certamente o dono do campo diria: perdemos a plantação inteira. Está tudo corrompido, não poderemos esperar o tempo da colheita. Mas o semeador, ele tem consciência do valor que o trigo carrega. É por isso que ele está deixando bem claro: deixa crescer, porque no dia da colheita, a gente separa o que é joio do que é trigo. A má semente não diminui o valor da boa semente. Isto é, o joio não altera o valor do trigo. De igual forma, nós podemos entender e compreender que nada pode alterar o valor ou a pureza da boa semente. E eu não estou falando apenas da semente do trigo que já foi semeada. Eu estou falando da boa semente conhecida como a palavra de Deus.
aleluia, nada pode diminuir, inferiorizar, invalidar o valor ou a pureza da boa semente, aleluia, a saber, a palavra de Cristo. Maria, e o que isso significa? É simples: o pecado não diminui o valor da palavra, a corrupção não diminui o valor da palavra, aleluia, a procrastinação, a prostituição no meio do templo não diminui o valor da palavra, os erros não diminuem o valor da palavra, a falta de caráter do homem não diminui o valor da palavra, aleluia, a falta de compromisso do homem não diminui o valor da palavra. Não existe nada que possa invalidar, diminuir, inferiorizar o valor da palavra. Deixai crescer também o joio. Deixai crescer também o joio. É o que o semeador estava dizendo. Não importa o que aconteça, aleluia, nada pode diminuir o valor da boa semente. Não importa o que aconteça, nada pode diminuir, nada pode invalidar, aleluia, o valor do trigo. O joio não vai diminuir a potência do trigo. Escuta. Quando os servos estão sabendo que o joio está lá, a primeira reação deles é: quer que a gente arranque? Como eu falei, o dono do campo não deixou, porque a semente, a raiz, do joio, ela se entrelaça na raiz do trigo. Então, se puxasse o joio, correria o risco de puxar o trigo junto. A raiz do joio, ela se entrelaça nas raízes do trigo. Então, se puxa o trigo fora do tempo, se puxa o joio fora do tempo, eles arrancam o trigo também. Se arranca o trigo, perde a plantação. Trabalho totalmente perdido. Só que tem uma coisa dentro do texto que me chama muita atenção. É que o crescimento do joio, ele não está alterando o valor do trigo que foi semeado. Então isso significa que o valor do trigo continua intacto, mesmo com a presença do joio. Isso significa que o valor do trigo está intacto, mesmo havendo joio ao seu redor. Existe uma diferença entre o joio e o trigo, e você talvez já tenha ouvido isso. Enquanto ainda estão em folhas, o joio se assemelha muito ao trigo, tornando inviável arrancá-lo. Mas quando ambos amadurecem, eu sinto o temor do Senhor aqui. Quando ambos amadurecem, ou seja, estão prontos para colher, quando as espigas são formadas, remandaravassúria, as semelhanças entre as duas sementes acabam. Porque se tem uma coisa que não deixa a gente enganado, é fruto. Remandaravassaio. Se tem uma coisa que não deixa a gente no enganamento, é o fruto. Aleluia, quando ambos amadurecem e estão prontos para a colheita, no dia da ceifa, meu irmão, o ceifeiro, nenhum ceifeiro corre o risco de colher joio no lugar do trigo, porque os frutos estão agora distinguindo quem é quem. Os frutos agora estão revelando quem é quem. O joio, quando está pronto para colher, ele continua da mesma maneira em que era quando era pequeno, verde, suas sementes vazias, sementes ocas. Mas quando o trigo está pronto para colher, não, a cor dele é diferente, a espiga é diferente, aleluia, ele tem um caimento diferente, ele tem um jeito diferente. Então nenhum ceifeiro corre o risco de arrancar joio no lugar do trigo.
Ah, meu Deus do céu. O fruto está trazendo a diferença agora. Pode até crescer parecendo ser igual, mas quando tiver pronto para colher, quando já tiver tudo maduro, meu irmão, não tem ninguém que vai ficar enganado, não tem ninguém que vai colher joio no meio do trigo, não tem ninguém que vai levar joio para o celeiro. O celeiro não foi feito para o joio, o celeiro foi feito por trigo. Aleluia. Existem características que diferenciam um do outro, existem características que fazem separação um do outro, e se tem uma coisa que revela quem é o fruto. Joio é hospedeiro de um fungos esses que produz toxinas venenosas. Se algum animal ou algum ser humano ingerir, pode passar mal, correndo risco de vida. Trigo, aleluia, não carrega morte, não carrega toxina. Ele é a base dos alimentos, aleluia, que você ingere todos os dias dentro da tua casa. O joio, por sua natureza, carrega em si a morte, mas o trigo, por sua natureza, carrega em si a vida. Meu Deus do céu, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Pode ser igual na aparência, pode ser igual do lado de fora, mas nunca será igual no fruto. Pode parecer igual enquanto cresce, mas nunca será igual. Quando os frutos aparecerem, oh meu Deus do céu, a aparência pode enganar, mas o fruto sempre vai se encarregar de revelar. Pode pregar muito bem, pode cantar muito bem, pode se vestir muito bem, pode falar muito bem, pode fazer muito bem, mas se tem uma coisa que sempre se encarrega, aleluia, de revelar, é o fruto. Aleluia, é o tempo do amadurecimento, é o tempo da colheita, é o tempo, aleluia, do trabalho dos ceifeiros, aleluia, no meio do campo. Pode até parecer, mas não engana no tempo da colheita. Nós estamos falando sobre aparência, características. Nós vamos para as sementes agora. A semente do joio, quando a semente do joio é esmagada, ela libera toxinas e veneno, revelando sua natureza daninha, porque o joio é uma erva daninha. Eu não sei se você sabe, mas a erva daninha, ela não vem para nada a não ser matar as coisas. O trigo, quando a semente do trigo é esmagada, o trigo libera seu potencial. Ele se torna alimento. Quando amassa o trigo, ele logo revela o seu potencial. Quando amassa o joio, ele logo revela a sua natureza. Existe uma diferença muito grande, irmão. É muito fácil você saber quem é joio e quem é trigo. Aleluia. É só esmagar a semente. Experimenta esmagar a semente para tu ver se não revela. Experimenta, aleluia, esmagar a semente para tu ver se não revela quem é quem. Presta atenção. Quando a semente de alguém foi esmagada, como essa pessoa vai se comportar, o que ela vai fazer e como ela vai agir. E então verás a diferença entre quem é joio, entre quem é trigo. Quando a semente do trigo é esmagada, ela não oferece nada além de morte. Mas quando a semente do trigo é prensada, meu irmão, aleluia, ela logo libera teu potencial. Porque quanto mais esmagada eu sou, mais eu te mandará vassúria. Quanto mais esmagado, mais eu revelo o que eu sou. Oh meu Deus do céu, aleluia, aleluia.
Experimenta esmagar a semente. Experimenta esmagar a semente. Aquilo que estava escondido começa a ser revelado. Aquilo que estava em oculto começa a ser colocado para fora. Aquilo que estava, aleluia, escondido e camuflado começa a ser revelado. Escute isso aqui. Quando o trigo está maduro e pronto para a colheita, ele começa a se curvar. Enquanto ele está verde, ele está em pé. Quando o trigo está maduro e pronto para a colheita, ele começa a fazer isso aqui, ó. Ele começa a se curvar. Por quê? Por causa do peso da semente. Por causa do peso do fruto. Escuta. Mesmo tendo o joio plantado perto, a natureza dele continua sendo a mesma. Ele se curva. O joio está aqui e o trigo está aqui, ó. O joio está aqui e o trigo assim. O joio está aqui, ó, em pé, ó, intacto. E o joio e o trigo descendo. O joio em pé e o trigo descendo. O joio com a cabeça erguida e o trigo descendo. O joio mostrando quem é e o trigo descendo. O joio revelando quem ele é e o trigo, ó. O joio mostrando sua altivez e o trigo, ó. Remandaravassúria. É por isso que a presença do joio não altera a natureza do trigo, e muito menos o seu valor. Aleluia. Oh meu Deus do céu, preste atenção nisso aqui. Aleluia. A semente do trigo, ela é um pouco densa e pesada. Isso faz com que ele comece a se curvar. Isso faz com que o trigo, quanto mais maduro começa, ó, quanto mais ele amadurece, mais ele vai descendo. Quanto mais ele vai dando fruto, mais ele vai descendo. A gente vai chegar nessa parte, tu vai entender o que eu quero te dizer. Aleluia. Quando nascem juntos, o joio entrelaça a sua raiz na raiz do trigo, mas isso não faz com que o fruto do trigo seja comprometido com as características dos frutos do joio. Pode estar com a raiz entrelaçada, pode estar infiltrado, pode até ter sido plantado, mas o fruto do trigo não tem alteração, porque a raiz do joio está lá. Pelo contrário, o trigo entende a tua natureza e diz consigo mesmo: eu preciso frutificar conforme aquilo eu fui chamado para ser. A raiz do joio não altera, aleluia, o fruto do trigo. Quando a gente está falando sobre isso aqui, nós estamos falando sobre influência. Isso aqui é influência. Pode estar perto, pode estar infiltrado, pode estar com a raiz coladinha, pode estar 24 horas, aleluia, mas não muda o fruto, não muda, aleluia, a semente. E que você está querendo dizer, Maria, é simples, aleluia, não tem esse negócio de que quem anda com porco, farelo come, porque quem reconhece teu valor não come farelo. Quem reconhece teu valor continua mantendo a tua raiz. Não, é porque eu ando muito com fulano e fulano age muito desse jeito. Mentira! Não, é porque eu vivo o tempo todo com fulano e fulano fala muito assim, fulano anda muito assim. Mentira, tu só pega a característica de quem você quer pegar. Você só pega a mania de quem você quer pegar. Você só começa a agir igual alguém que você quer agir igual. Aleluia, o joio está lá com a raiz entrelaçada no trigo e o trigo está lá intacto. O joio com a raiz entrelaçada e o trigo dizendo: eu fui chamado para frutificar, eu fui chamado para trazer vida, eu fui chamado para trazer alimento, eu fui chamado para carregar valor. O joio está lá com a raiz entrelaçada pela sua natureza, já pronto para dar sementes de morte, e o trigo dizendo: a minha natureza não é essa. Eu prego vida, prego vida, prego vida, eu prego vida, eu prego vida. Eu fui chamado para dar frutos de vida. A semente do trigo carrega peso.
Meu Deus do céu. A semente do trigo carrega peso. Então quando o trigo está maduro, ele começa... Me ajuda a pregar. Quando o trigo está maduro, ele começa... Ele começa o quê? Quanto mais fruta ele dá, mais... Quanto mais fruta ele carrega, mais... Aleluia, escuta isso aqui. A semente do trigo carrega peso. Então, aleluia, quanto mais ele frutifica, mais ele vai descendo por causa do peso da semente. A semente do joio é uma semente oca, vazia. Uma semente que não tem nada além de veneno, toxina. Então é por isso que o joio permanece de pé enquanto frutifica. Pois a sua semente, ela não tem peso para fazer ele descer. Ela não tem peso para fazer... Aleluia, o joio se curvar. É simples, o que você quer dizer, Maria? Aleluia, é que quanto mais fruto dá, mais o trigo desce. O que significa, quanto mais tu vai crescendo, mais tu desce. Quanto mais tu vai frutificando, mais tu desce. Quanto mais você vai dando fruto, mais você desce. Porque trigo que é trigo, entende o que João diz no seu capítulo 3, no verso 30, convém que ele cresça e eu diminua. Quanto mais cheio eu desço, quanto mais, aleluia, conhecido eu desço, quanto mais agenda eu desço, quanto mais eu canto eu desço, quanto mais Deus faz eu desço. A natureza do trigo é descer. Ah, meu Deus do céu. Quanto mais pesada a semente, a gente desce. Quanto mais leve a semente, a gente sobe. Porque não tem peso para descer, não tem peso para reconhecer. Aleluia, que quanto mais dá, a gente não sobe não, meu filho, a gente desce. Quanto mais Deus entrega, a gente não fica de carinha, aleluia, levantada para o irmão, narizinho em pé e com altivez, não. Quanto mais Deus dá, mais a gente desce. Tá pregando muito, desce. Tá cantando muito, desce. Tá sendo muito conhecido, desce. Deus está usando muito, desce. Aqui vai a diferença. Quer distinguir o joio do trigo? Começa a observar a facilidade de quem tem para descer e quem tem dificuldade para fazer isso. Joio não se dobra por nada. Joio não desce por nada. Não se curva por nada. Não frutifica nada. Vai se curvar para quê? Não tem peso para descer. Está sempre em pé. Está sempre aqui, ó. Olhando de cima. Quer saber se alguém é joio? Observe a dificuldade que ele tem para descer. Quer saber se alguém é trigo? Observe a facilidade que ele tem para se curvar. Me manda ravassúria. Remando, remianda ravassaio. É simples, não é que ninguém não viu, é que ninguém quer ver. Está estampado na nossa cara. Só que a gente que se faz de cego, a gente que não quer enxergar, a gente que não quer ver, e quando aparece, ainda faz cara de surpresa dizendo: ué, como é possível isso ter acontecido? A gente viu, mas não quis enxergar. Tem gente que não se dobra por nada. Tem gente que não se curva por nada. Vou pregar sobre colheita, mas antes Deus vai arar a terra. Eu vou pregar sobre colheita, mas antes Deus vai passar o garfo na terra. Vai ter que sair raiz maligna. Vai ter que sair sujeira. Vai ter que sair pedra. Não vai ter colheita enquanto a terra não for arada. Deus vai permitir você colher, mas antes Ele vai tratar a tua terra. Deus vai permitir tu frutificar, fica tranquilo. Mas antes Ele vai começar a tratar a terra. Observe a facilidade e a dificuldade de ambos. E aí você vai ver quem é joio e quem é trigo.
Existe um ditado muito popular que diz: quer conhecer alguém? Dê poder a ela. Tem gente que você só conhece de verdade quando essa pessoa está com algum poder. Tem gente que você só conhece de verdade quando essa pessoa tem algum tipo de autoridade nas mãos. Tem gente que você conhece de verdade só quando essa pessoa está em algum cargo específico. Tem gente que você só consegue conhecer de fato quando ela está em uma posição favorável a ela. E você diz: gente, fulano é assim. E você faz essa cara de surpresa. Só que é fácil distinguir, é fácil diferenciar. Se tem uma coisa que nunca vai deixar ninguém enganado, é os frutos. Só que a gente não está preocupado em ver os frutos. Nós deixamos de observar os frutos para ver aquilo que está sendo exposto do lado de fora. Então, se canta muito, é cheio de Deus. Se prega muito, é cheio de Deus. Se faz muito, é cheio de Deus. Eu quero ver o fruto, me mostra o fruto. Tu pode falar muitas línguas estranhas, mas eu quero ver o fruto, me mostra o fruto. Pode marchar muito, meu filho, pode correr a igreja inteira, mas me mostra o fruto. Diga pra mim como tu é dentro da tua casa. Diga pra mim como você é dentro do teu casamento. Diga pra mim como você se comporta no teu namoro. Diga pra mim como você é no teu trabalho, na tua escola. Me mostra o fruto. Acha que Deus trabalha com aparência? Acha que Deus trabalha com estética bonitinha? Acha que Deus trabalha com aquilo que tu mostra do lado de fora? Que nada, meu filho. Deus olha para o fruto. A glória do trigo é se curvar. A glória do trigo é se diminuir. A glória do joio não. Ele quer ser visto. Ele quer ser aplaudido. Ele quer ser ovacionado. Ele quer estar de pé. Ele quer olhar de cima. A glória do joio é: quanto mais, aleluia, ele crescer, menos me verão. Que seja desta forma. Mas a glória do joio não. O joio, aleluia, oh meu Deus do céu, ele quer ficar de pé. A glória do trigo é que ele cresça e eu diminua. Mas a glória do joio não. Eu quero aplauso, eu quero ser visto, eu quero holofotes. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. O tempo da colheita está chegando. O tempo da colheita está chegando. E os ceifeiros não serão enganados. Trigo não carrega problema em se curvar. Eu sei que está um pouquinho apertado de dar glória, mas vai doendo, mas daqui a pouco sara. O que você faz? Você aperta o cinto. Entendeu? Que a gente vai decolar para uma outra dimensão aqui. E só vai ir quem tiver com o cinto bem apertado. Então ajeita essa postura. Toma um gole de água se tiver com sono. Aleluia, ajeita essa coluna, porque Deus hoje vai nos fazer ir para uma outra dimensão. Só que a gente precisa estar ataviado. Tem que estar pronto. Tem que estar atento. Aleluia, preste atenção. A glória do trigo é descer. A glória do trigo é se curvar. A glória do trigo, aleluia, é esta: que não vejam quem ele é, aleluia, mas que consigam ver os frutos que ele carrega. É a glória do joio não. Joio tem dificuldade de se curvar. Joio tem dificuldade, aleluia, de descer. O joio tem dificuldade de descer da glória, de sair da visibilidade. Irmão, eu posso te dizer um negócio: o joio pode não se curvar diante da tua pregação. O joio, aleluia, pode não se curvar diante da tua canção que tu canta. O joio pode não se curvar, aleluia, diante da oração que tu faz. O joio pode não se curvar
aleluia, diante do culto que está acontecendo agora. O joio pode não se curvar aqui no conjure, o joio pode não se curvar na consagração, mas haverá um dia em que ele terá que se curvar. E não se engana, esse dia não é o dia do pregador mais top, esse dia não é o dia do cantor mais top, esse dia não é o dia de quem vai vir aqui pregar, é o mais mídia, o mais conhecido na internet. Esse dia será o dia do Senhor, aquele a qual a igreja tem se preparado e esperado para acontecer. Quem está na direção do telão me ajuda. Romanos capítulo 14 verso 11, ligeiro meu filho, me ajuda em nome de Jesus. Romanos capítulo 14 verso 11, aleluia. Este dia será o dia em que a igreja, aleluia, já está se preparando há muito tempo, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda meu Deus, e toda língua confessará a Deus. Não é o dia do pregador top, não é o dia, aleluia, do cantor top, não é o dia do maior congresso, é o dia do Senhor. Pode não se dobrar agora, pode não descer agora, pode não renunciar agora, mas haverá um dia em que nenhum ficará de pé, haverá um dia em que nenhum suportará ficar de pé. Este é o dia do Senhor, este é o dia da colheita. Eu não vim pregar sobre uma colheita terrena, filho. Eu não vim pregar sobre uma colheita terrena, minha filha. Eu vim pregar sobre a colheita do céu. Eu vim pregar sobre a colheita do céu. Eu não vim pregar sobre uma colheita qualquer. Eu vim pregar sobre a colheita do Senhor. Eu vim pregar sobre aquele dia em que Ele virá e não tardará. Eu vim pregar sobre aquele dia em que Ele descerá com mãos fortes, aleluia, para levar para o seu celeiro os trigos. Escuta, na época da colheita, quando os campos estavam prontos para serem colhidos, os trigos estavam prontos, quando o vento soprava, o fruto do trigo permanecia por causa do peso. O vento soprava e o fruto do trigo permanecia por causa do peso. Mas o fruto do joio era levado, porque, como eu disse, é uma semente oca, vazia, não tem conteúdo. O fruto do trigo, denso, pesado, o vento soprava, permanecia no mesmo lugar. O fruto do joio, vazio, leve, não tem conteúdo, sendo levado com o vento. Isso só nos prova que o trigo não é levado por ventos que sopram, ele permanece. O trigo sabe permanecer. O trigo, ele sabe ficar. O vento está soprando e ele está lá. O vento balançando e ele lá. O trigo não é levado por qualquer vento de doutrina, mas joio não. Aleluia, semente não tem nenhum conteúdo, irmão. Deixa eu explicar um negócio aqui para você. Estou falando sobre semente pesada de trigo, mas é semente que carrega conteúdo, tá? A tua semente precisa carregar conteúdo. Semente sem palavra, sem oração, sem intimidade, sem jejum, é uma semente vazia. É por isso que é levado por qualquer vento. É por isso que é levado por qualquer problema. É por isso que é levado por qualquer circunstância, porque não tem conteúdo. A semente está lá vazia, leve, oca. Mas hoje é a noite que o Senhor preparou para tu, aleluia, se encher. E a partir de hoje começar a frutificar sementes que carregam conteúdos. O joio é levado por qualquer vento. O trigo não é nada. Semente dele pesada.
carrega conteúdo, é por isso que ele fica. É por isso que ele permanece. Aí tem gente que tem a cara de pau de dizer que não precisa frutificar nenhum fruto do Espírito, não. Pelo amor de Deus. Aleluia. Pelo amor de Deus. Eu vim para desfazer essa mentira do diabo. Tu tem que frutificar os frutos do Espírito, sim. Tu tem que frutificar, sim. Porque se não tiver fruto com conteúdo, vai ser levado por qualquer coisa. Bando de gente sendo levado por vento de doutrina. Bando de gente sendo levado, aleluia, por balelas pregadas em culto. Hoje em dia, cultos estão lotados de pessoas e vazios de Bíblias. Cultos estão lotados de famosos e vazios de presença. Culto estão lotados, aleluia, de colocar para fora e não ter lugar, mas vazios de conteúdo. Querem colher o quê? Estão querendo colher o quê? A terra precisa ser adubada. Tem que regar, tem que tomar conta, tem que jogar remédio por causa das pragas. Precisa tomar cuidado, precisa ter conteúdo. Querem colher milagre, querem colher poder, querem, aleluia, colher prosperidade, querem colher sobrenatural de Deus, mas não procuram conteúdos. Precisa ter conteúdo. Se não tiver palavra, esqueça. Se não tiver palavra, não vai ter milagre, não vai ter poder, não vai ter glória, não vai ter batismo com o Espírito Santo, não vai ter salvação, não vai ter cura, porque se não tiver a palavra, não vai ter nada. Aleluia. João capítulo 1, verso 1 diz: e no princípio o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando falamos sobre verbo, falamos sobre palavra. Isso significa que Ele é a própria palavra. Como queremos colher frutos? Como queremos colher frutos se não estamos com o conteúdo? Escuta. O trigo, ele tem resistência. Ele permanece, a raiz dele não deixa ele sair do lugar. O peso do fruto, o mesmo peso que faz ele se curvar, é o mesmo que faz ele permanecer. Então o vento sopra, ele até balança, mas ele não sai. O vento sopra, ele até balança, mas o vento não leva a semente, o vento não leva o fruto, porque tem gente que perde a fé por causa do vento que sopra. Tem gente que perde o fruto por causa do vento que sopra. Tem gente que perde a força por causa do vento que sopra. Só que Jesus está dizendo: começa a colocar peso nessa semente aí, meu filho. Começa a colocar peso nessa semente aí, minha filha. Vamos passar a ter resistência. Começa a alicerçar esses pés da palavra. Que coloca peso na tua semente não é vir de culto a culto, de segunda a segunda. O que coloca peso na tua semente é palavra, jejum e oração. O que coloca peso na tua semente não é estar enfurnado em todos os congressos. O que coloca peso na tua semente é jejum, palavra e oração. É intimidade com Deus. Só vai colher quem for íntimo. Ah, meu Deus do céu. Escuta. Quando o vento sopra, o joelho é muito rígido. Muito rígido. E a sua rigidez faz com que ele seja quebrado. Acredite. Se você pegar uma espigazinha de trigo, você vai ver que ela é muito fina.
E ainda assim ela tem a capacidade de permanecer intacta quando o vento sopra. O joio é rígido. E ele tem mais facilidade de quebrar quando o vento sopra do que o trigo. Porque a rigidez dele quebra ele. Você viu a peça aqui? Enquanto o irmão que interpretava o maligno dizia: eu não preciso fazer muito, eu só dou a ferramenta. Você prestou atenção? Você acha que o diabo precisa fazer muita coisa para quebrar alguém? Tem pessoas que o diabo nem trabalha muito, ela mesma se quebra sozinha. Tem pessoas que o diabo não precisa fazer muita coisa, o ego dela quebra ela sozinha. Tem pessoas que o diabo não precisa trabalhar muito, a altivez quebra ela sozinha. Tem gente que o diabo não precisa investir grandes coisas, aleluia. Aquilo que ela carrega dentro dela faz ela se quebrar sozinha. Tem gente que está quebrado, tem gente que está caído. Não foi por causa do vento não, foi por causa da rigidez mesmo. Porque quem tem dificuldade para se curvar sempre se quebra quando o vento sopra. Tem gente que não precisa, o diabo não precisa perder muito tempo. Ele sabe que vai se quebrar sozinho. Então ele só diz: continua. Ele só diz: faça mesmo. Ele vem com aquela voz aveludada no pé do teu ouvido e você jura que é Deus. O Espírito Santo de Deus me ordena dizer agora: coloque a voz do Senhor em um lugar que seja inconfundível. Tem gente se quebrando porque está confundindo a voz de Deus com a voz do diabo. Rigidez é um perigo. E eu vou te mostrar o porquê. Existem vários fatores que fazem o trigo permanecer. Um primeiro dele é a flexibilidade do caule do trigo. Escute isso aqui. O trigo tem a capacidade de se curvar diante do vento, ao invés de oferecer resistência rígida a ele. Eu vou repetir isso aqui para você entender o que Deus está dizendo. O trigo tem facilidade de se curvar diante do vento, ao invés de oferecer resistência rígida a ele. Tem gente que acha que se curvar diante do vento é desistência. Só que eu estou aprendendo aqui agora, dentro da Bíblia, que se curvar diante do vento nem sempre é sinal de desistência, mas sim uma estratégia. Porque é ceder para não quebrar. Não estou falando para tu ceder as coisas vãs, não. Estou falando para tu ceder com sabedoria, com estratégia. É ceder para não quebrar. Não é desistência ou rendição, mas em alguns momentos a estratégia de guerra é: desce, se curva, ceda. Por quê, Maria? Quanto mais curvado, mais perto do chão os teus joelhos estão. Então quanto mais você se curva, mais tu vai descendo. E tu vai descendo, a boca vai chegando no pó. E tu começa a dizer: Senhor, o vento está soprando, mas a minha estratégia é ceder, não para desistir, mas para guerrear. Quem foi que disse que ceder é desistência? Quem foi que disse que se curvar diante do vento, aleluia, é desistência? É nada, é estratégia. O diabo olha e está pensando: está toda curvada, o vento está soprando, acabei com ela, acabei com ele. Não é nada, Satanás. O vento soprou e me deu a estratégia de quanto mais soprar, mais eu vou descendo, até que os meus joelhos estejam no chão. Segundo, a anatomia da espiga. Os grãos do trigo, eles não ficam expostos. Isso aqui é muito bom, gente. Os grãos do trigo não ficam expostos. Eles são protegidos por estruturas chamadas glumas e lemas, que significa palhas. Essas camadas, elas abraçam
firmemente cada grão dentro da espiga. Essas camadas abraçam firmemente cada grão dentro da espiga. Eu já estou encerrando. E aí, existe uma certeza. Qual? Tem fruto lá, porque está maduro. A certeza de que os frutos estão ali. Existe a certeza. Mas também é preciso saber que os frutos estão protegidos. Eu tenho certeza que o fruto está aqui. Mas eu também tenho a plena convicção de que eles estão protegidos. Fruto que não é protegido é levado por qualquer vento que sopra. Fruto que não é protegido é levado por qualquer circunstância que se levanta. Fruto que não é protegido é levado por qualquer problema que aparece no meio do caminho. Ou seja, os meus frutos revelam quem eu sou, mas isso não significa que eles estão soltos. Existe uma estrutura que os guarda. Aleluia. Os frutos revelam quem eu sou, mas não vem aqui pensando que vai ser mole arrancar ele daqui, não, porque existe uma estrutura aqui que guarda. E eu não estou falando sobre a minha caixa torácica, eu não estou falando sobre o meu corpo físico, eu estou falando que aquilo que mantém os meus frutos guardados é o contato com Deus no secreto, no esforço, na visibilidade. Os meus frutos são à mostra, mas no secreto são guardados em Deus. Terceiro, o peso do grão. O grão do trigo é denso e pesado devido ao acúmulo de proteínas e endospermas. Escuta. O peso do fruto atua como uma âncora natural para o trigo. O peso do fruto atua como uma âncora natural para o trigo. É o fruto que está fazendo o trigo ficar ancorado. É o fruto que está fazendo o trigo ficar ali preso. Gente que não tem fruto, irmão, é fácil de arrancar. Gente que não carrega fruto, é fácil de tirar. Mas os frutos do trigo, não. Está fazendo uma âncora natural, mantendo ele ali. O vento pode até soprar. O pecado pode até bater na porta. O diabo pode tentar de tudo quanto é lado. Aquela pessoa que tu não via há anos pode te mandar mensagem dizendo: oi sumida, oi sumido. Aleluia. O diabo pode tentar tua carne de fazer você tremer. Aleluia. A circunstância pode ficar adversa em todas as áreas da tua vida, mas o fruto que tu carrega faz você ter uma âncora que não te deixe caminhar em direção ao pecado. O fruto que tu carrega te faz ter uma âncora que não te deixa sair do lugar. A carne grita dizendo: vai! Mas o Espírito ancorado grita: fica! Estou pregando para gente que carrega fruto, meu irmão. Eu estou pregando para gente que é trigo. Eu estou pregando para gente que tem fruto com conteúdo. Quarto ponto. Esse aqui foi o que mais me chamou a atenção. Resistência por densidade. Em plantações, o trigo ele cresce de forma densa. É muito trigo. Quem já pôde ver alguma vez uma plantação de trigo, seja por vídeo, pessoalmente, vai ver que quando uma plantação de trigo está madura, fica aquele negócio dourado, lindo. E é muito trigo. As plantas próximas uma das outras funcionam como um quebra-vento natural coletivo. As plantas perto uma das outras funcionam como um quebra-vento natural coletivo. Onde uma protege a outra, diminuindo a velocidade do ar que atinge as espigas individualmente. Ou seja, no meio da plantação, quando o vento sopra,
Todo mundo protege todo mundo daquilo que está soprando individualmente. Eu quero ajuda, vem cá alguém, em nome de Jesus. Vem aqui uns 3, uns 4, me ajuda aqui em nome de Jesus. Vem. Vamos, meu filho, bora pra ontem. Corre. Bora, menino. Dê os braços assim. Tá aqui a plantação de trigo. Tem uns trigos que já estão plantados há muito tempo. Tem uns trigos que estão novos. Tem uns trigo velho. Brincadeira. Esse aqui foi plantado recentemente. Tá crescendo. Tá desenvolvido. Esse aqui já deu fruto. Escuta, tá a plantação de trigo aqui. O vento tá soprando. O vento está soprando muito forte. Só que o fato de estarem plantados um do lado do outro faz com que eles sejam um quebra-vento natural do vento que sopra. Então o vento está soprando, está batendo nele, batendo nele, batendo nele e vindo nele. Quando vem batendo de lá para cá, ele já vem diminuindo. Escute isso aqui para você entender o que Deus está falando. O vento está batendo em todos, mas em cada um deles bate de forma individual. O vento está soprando para todo mundo, mas está batendo em todos eles de forma individual. Só que não é porque está batendo individualmente que eles precisam lutar sozinhos. Isso aqui fala sobre união. Colheita também está ligada à união, tá, irmão? Isso aqui fala sobre união. Então, é assim que funciona. O vento está soprando, batendo nele, mas não é porque ele foi plantado agora e está vulnerável para poder sair com o vento que sopra. Firma o pé aí, meu filho. Não é porque ele está sendo vulnerável agora pelo vento que sopra que ele vai cair, porque o Osmaí está segurando ele aqui. Então o vento bate nele, mas não deixa ele cair. Tem alguém do lado. O vento está batendo no Osmaí, mas tem alguém segurando ele aqui também. O vento começa a bater nele, mas tem alguém também segurando ele. Ou seja, aleluia, o vento sopra para todo mundo, meu filho. Mas quem foi que disse que precisa lutar sozinho? Quem foi que disse que precisa passar sozinho? Coletividade, união. A colheita não acontece arrancando, aleluia, um trigo por ano. A colheita acontece de forma coletiva. Sentar, meu filho, obrigado. Tem que ter união. Tem que ter união. O dono do campo, ele não arranca um trigo por mês. Quando ele vai colher, ele pega todo mundo junto. Aleluia, não tem esse negócio de divisão. Nós somos um só corpo. Ah, meu Deus. Os filhos do reino precisam ser unidos. Paulo nos ensina em Efésios capítulo 6. A vossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as hortes espirituais da maldade que habitam nos lugares celestiais. Como é triste ver igreja lutando contra igreja. Como é triste ver, aleluia, cartaz de igreja lutando contra outra igreja. Como é triste ver placas de igreja disputando com outras igrejas. Pelo amor de Deus, no céu não tem como tu comprar um terreno e reservar no teu nome. No céu não tem como você sentar numa mesa separada. Precisa ter união. Quando a gente fala sobre resistência, a gente está falando sobre ficar, sobre permanecer. A gente está falando sobre ficar e permanecer. Irmão, a Bíblia diz, Tiago capítulo 4, verso 7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Do pecado você foge, agora o diabo... Firma esses pés e resista. Aleluia. Do pecado tu sai correndo, mas agora, aleluia, do diabo tu vai firmar esses pés. Tu vai resistir. Tu vai ficar seguro na palavra, porque o Senhor te garante. O Senhor te entregou uma palavra. Aleluia. Eu vim aqui para dizer para você que a igreja não é a força que o mundo precisa. A igreja é a resistência que o diabo odeia. Pertenha a esses pés firmes.
Eu quero profetizar sobre a tua vida e dizer para você que tu vai ser resistente. A tua mente será resistente na palavra. A área que você costumava a fraquejar, a partir de hoje você se torna resistente pelo poder da palavra. Você não vai ser mais sabotado, você não vai ser mais fraco, você será resistente na palavra. Existe um céu de glória preparado para os resistentes. Existe um céu de glória preparado para quem resiste. Existe um céu de glória preparado para quem mantém os pés firmes, marchando em direção ao céu. Colheita final, e aqui eu encerro a mensagem. Assim como em uma lavoura, que enquanto as plantas crescem, ervas daninhas também crescem junto, assim também ocorre no reino de Deus. E a parábola do joio e trigo, ela traz totalmente essa explicação de forma muito clara. Mas no final, tanto a lavoura quanto o reino será submetido a uma rigorosa limpeza. E isso vai acontecer no dia da colheita. Talvez tenha alguém olhando e dizendo assim: não é possível que Deus não veja que tem pessoas vivendo a vida torta e à direito e pegando o microfone para pregar. Talvez tenha alguém que diga: não é possível que Deus não está vendo pregador com 2 mulheres. Não é possível. Irmão, eu vou falar tudo que Deus me deu. Não é possível que ninguém esteja vendo que pregador vem, prega, e quando desce do púlpito vai para casa de motel para poder se encontrar com amante. Não é possível que ninguém esteja vendo o povo vivendo a vida torta e a direito, parecendo mais ímpio dentro da igreja do que ímpio fora dentro da igreja. Aleluia. Só que eu vim dizer para você, aleluia, que não é que Deus não está vendo, é que Deus é o dono do campo e semeador paciente, porque Ele sabe que o dia da colheita vai chegar, e esse dia vai ser inevitável. Nesse dia não vai dar para fugir ninguém, nesse dia não vai dar para enganar ninguém, nesse dia não vai dar para, aleluia, para fugir para canto nenhum. Aleluia. Deus é um semeador paciente. Ele sabe que a presença do joio no meio do trigo não é permanente, porque uma hora a colheita vai chegar, e quando a colheita chegar, será inevitável. Então não se preocupe agora com um pregador que tem 2 mulheres. Não se preocupe agora com pregadores mentirosos. Não se preocupe agora com pastores ladrões de ovelhas, que arrancam a lã da ovelha e prostituem seu rebanho. Fique tranquilo, o dia da colheita está vindo. O dia da colheita está chegando. Aleluia. A gente precisa se preocupar em manter o nosso valor. Aquilo que o joio está fazendo ou deixando de fazer é problema dele. Aleluia. Fique concentrado em manter o teu valor. A salvação é individual, meu filho. Fica aí tentando tirar o pecado dos outros e se esquecendo de tomar conta da tua vida, que tu vai ver o que vai acontecer contigo. Não cabe a nós querer dizer para Deus o que fazer ou não, porque a seara é dele. Não é que Deus não vê, não é que Deus está cego, não é que Deus não sabe, é que, aleluia, não há nada que possa ficar escondido diante dos olhos do Senhor. Não há nada que possa ficar camuflado diante dele. Ele vê, ele sabe, ele enxerga. Só que enquanto a seara, o tempo da ceifa não chega, aleluia, ele está dando tempo para o joio se transformar em trigo. Mas naquele dia em que o relógio parar, o céu abrir, a trombeta tocar e ele descer, será inevitável. O dono da lavoura tem paciência.
E ele deixa o joio crescer, mas não o tolera. Isso aqui não é parêntese para quem acha que o fato do semeador deixar o joio crescer no meio do trigo é abertura para o pecado viver no meio da igreja, tá, irmão? Aleluia. O joio vai crescer no meio do trigo, mas isso aqui não é abertura, aleluia, para pecado ficar enfurnado dentro da igreja, para pecado ser normalizado dentro da igreja, para prostituição ser normalizada dentro da igreja. Eu falei para Deus que eu não ia reter nada. Eu vou entregar tudo que o Senhor me deu. Eu vou falar tudo que Deus me deu. Aleluia. O fato do joio crescer no meio do trigo não significa que Deus tolera pecado, tá? O fato do joio crescer no meio do trigo não significa que Deus fica confortável com você vivendo a vida torta e a direito. É o que Martinho Lutero diz: a paz, se possível, mas a verdade sempre. A paz, se possível, mas a verdade sempre. O que é? Não deixe de pregar a verdade. Não deixe de falar que pecado ainda é pecado. Não deixe de dizer que fornicação ainda é pecado, prostituição ainda é pecado, casamento duplo é pecado, sexo antes do casamento é pecado, vida, aleluia, sem santificação é pecado. Foi louvado aqui. Porque pararam de falar do céu, acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar. Porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Há 2000 anos atrás, João Batista pregava para os fariseus dizendo: raça de víboras, arrependei-vos. Sabe o que se tornou engraçado? É que agora a raça de víbora não está lá fora, está no altar. A raça de víbora não está lá fora, está dentro da igreja. A raça de... Eu sinto o temor de Deus aqui. Aleluia. É necessário pregar, irmão. É necessário dizer a verdade. A raça de víbora não está lá, está aqui. O dia da limpeza está chegando. E para o joio que acha que está enganando a Deus, eu tenho um recado para você. O dia da colheita vem aí. Para o joio que pensa que vai continuar enganando a igreja do Senhor, a colheita vem aí. Tu pode enganar qualquer um, pode enganar o irmão, pode enganar a mim, pode enganar as ovelhas, pode enganar o rebanho, mas você nunca enganará o dono do rebanho. Tu pode enganar quem você quiser, mas agora enganar a Deus, não. Eu vim pregar aqui, irmão, simplesmente uma colheita do céu, a colheita divina. Eu vim pregar aqui para dizer, aleluia, que o Senhor está voltando para recolher a tua igreja. A colheita terrena pouco importa diante da colheita do céu. E eu vim dizer ainda, é impossível pela lógica humana um joio se transformar em trigo, mas eu conheço um agricultor que tem uma fórmula diferente. A terra dele é diferente, o jeito dele é diferente, e aquilo que a lógica humana diz que não, ele vai lá e torna possível. Para o homem, o joio não se forma em trigo, mas para Deus, Ele é um agricultor diferente. Ele sabe a fórmula para transformar a raiz. Ele sabe a fórmula para transformar a semente. Ele sabe a fórmula para transformar o joio em trigo. E como isso acontece, Maria? É simples, é só dar o primeiro passo. Arrependa-se, aleluia. Largue as práticas do pecado, largue as práticas de uma vida iníqua, largue as práticas da vida que você vive agora no mundo e se arrependa, e o Senhor transformará a tua vida a partir de hoje. Tuas sementes não serão vazias, carregarão conteúdos. A partir de hoje, quando você for esmagado, não
haverá morte, mas sim haverá vida. Aleluia. Eu vim pregar aqui, glória a Deus, para dizer que o Senhor Jesus está voltando e é necessário que a igreja desperte para isto. Jesus pode transformar a tua vida hoje. Eu não sei se é alguém aqui em nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor, ou que nunca serviu a Deus, que foi convidado por alguém, aleluia, e veio aqui assistir o culto. Mas eu tenho uma palavra para você. O Senhor deseja te salvar. O Senhor deseja transformar a tua vida. O Senhor deseja transformar a tua história. Antes de entregar a minha oportunidade e o louvor ser louvado, aleluia, eu preciso perguntar, porque o Espírito Santo de Deus me ordena: existe alguém aqui em nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor, que ouviu esta mensagem e deseja retornar para o caminho do Senhor, reconhecendo que não dá mais para viver como trigo, como joio, perdão, reconhecendo que não dá mais para viver uma vida vazia, que não dá mais para viver uma vida de ilusão. O Senhor te espera nesse altar. Não sei se é alguém aqui, mas eu quero fazer um convite para você. Se tiver alguém aqui no meio dessa igreja que está afastado dos caminhos do Senhor, que deseja retornar ao Senhor, esta é a hora. Eu não sei se vocês podem me ajudar, mas existe um louvor da harpa, se não me falha a memória, é o louvor 127, que diz: o Senhor da ceifa está chamando. Isso, me ajuda. Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Cante. Fala, Deus, fala, Deus. Isso, venha. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Cadê os ceifeiros do Senhor? Fala, Deus. Continue passando para mim isso. Breve os trabalhos serão finos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará. Bem-vindo. Ao Senhor, diga, diga, diga. Fala, Deus, fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. De Deus, se você conhece alguém que está aqui dentro desse culto e está afastado dos caminhos do Senhor, vá até essa pessoa agora. Se houver algum jovem aqui que faz parte do grupo, que conhece alguém que está aqui dentro afastado dos caminhos do Senhor, corra até essa pessoa agora. O Senhor deseja salvar. Põe a próxima estrofe para mim, por favor, em nome de Jesus.